Olá, galerinha, como vocês estão? Bom, nós somos alunos do curso de enfermagem da Universidade de Vassouras, aqui no campus Maricá. E viemos aqui hoje para conversar sobre dois assuntos que são muito importantes com vocês, principalmente nos dias atuais. Vamos lá bater esse papo? E para iniciarmos essa nossa conversa aqui no dia de hoje, gostaríamos de saber de vocês quem aqui conhece os efeitos do álcool no nosso corpo e principalmente na fase de transição que vocês estão. Aliás, todos aqui são bem jovens, né? Então, vocês sabem como o alcoolismo pode atrapalhar no seu desenvolvimento? Então vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso hoje. Esse é um assunto que ele é bem extenso, ele tem bastante pesquisas na área, mas nós aqui hoje vamos tentar trazer apenas os efeitos na adolescência, que é a fase de vocês, tudo bem? Então, existe, como eu falei, existe diversas pesquisas sobre o uso de álcool na adolescência, né? E o exagero dessas bebidas pode acabar afetando a memória, a tomada de decisões e o autocontrole. Você já imaginou algum desses nossos sentidos afetados? Seria bem ruim, né? E essas são apenas das inúmeras consequências, e algumas dessas mudanças que ocorrem são irreversíveis. A ingestão da bebida alcoólica na adolescência pode prejudicar até o nosso desenvolvimento cerebral. Sabiam? Imagina, ser prejudicado por causa da bebida. Em termos de consequências para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, até mesmo dos jovens, a precocidade no consumo de álcool tem consequências diretas a nível do sistema nervoso central, com déficits cognitivos e de memória, limitações a nível da aprendizagem e bem assim ao nível do desempenho escolar e profissional. E nessa fase que vocês estão, daqui a alguns anos vocês já estarão prestando vestibular para as universidades. E aí vocês podem ter o seu desempenho atrapalhado por causa do alcoolismo. Mas aí vocês podem estar se perguntando: se a gente falou até aqui, explicamos já, iniciamos o assunto, mas como que o consumo de bebidas alcoólicas pelos adolescentes pode comprometer o nosso desenvolvimento? Vamos lá. É que assim, o sistema nervoso central, que ainda encontra-se em desenvolvimento no corpo de vocês. Desta maneira, suas vias neuronais podem se tornar mais suscetíveis ao dano causado pelo álcool, podendo levar ao comprometimento de várias funções. Não, agora que foi explicado como que atrapalha, né, efetivamente o sistema nervoso central, vamos dar mais alguns exemplos de como o uso do álcool nessa fase da adolescência pode ser prejudicial, né? Porque ele está fortemente associado à morte violenta, como já foi dito, na queda do desempenho escolar, nas dificuldades de aprendizado, no prejuízo no desenvolvimento e estruturação das habilidades cognitivo-comportamentais e emocionais dos jovens. E além disso tudo, os efeitos do álcool nessa fase podem ser desastrosos para a sua saúde, pois afeta sua memória, causando falta de concentração, juntamente com problemas psicóticos como mania de perseguição e agressividade excessiva. Esses efeitos fazem com que a pessoa perca a vontade de seguir com os estudos. Mas, durante toda a nossa apresentação até aqui, alguém deve ter se perguntado: mas será que não é muito cedo para a gente ter essa conversa sobre o consumo de álcool? Mas não, na verdade, os especialistas afirmam que isso deve ser feito antes que as pessoas nessa faixa etária experimentem o primeiro gole, algo que geralmente ocorre antes dos 13 anos. Nos casos mais graves que levam ao alcoolismo, os problemas podem incluir deficiências físicas, como a pancreatite, a cirrose, úlceras, entre outros, e também o agravamento de doenças mentais, como depressão, transtornos de ansiedade, esquizofrenia e transtorno bipolar, além de efeitos devastadores sobre a autoestima e autoconfiança. E também, só para lembrarmos que existe a Lei de número 14.592 de 2011, que deixa explicitamente proibido o consumo e venda de álcool para menores de 18 anos. Então, se você vê alguém que esteja vendendo bebidas para menores de 18 anos, você pode estar procurando a polícia para estar denunciando, porque existe essa lei e vai preso. Pode ser gerada uma multa e, em casos, pode até ser levado à prisão. E como que a gente pode estar prevenindo o consumo de bebida alcoólica, né? Bom, é definir um estilo de vida saudável em que haja prática regular de atividades físicas, alimentação de qualidade e promoção de ações culturais a fim de unir grupos de jovens. É uma forma de os afastar da tentação de recorrer à bebida quando tiverem problemas ou precisar socializar. Então procure estar sempre perto daquele amigo se tem mais intimidade, ou procurar conversar com aquela pessoa que você acha legal e gostaria de se aproximar mais, marcar algumas coisas que vocês gostam de fazer. A gente gosta de jogar futebol, vamos marcar um futebol. A gente gosta de um vôlei, vamos marcar um vôlei, um queimado. Vamos sair para conversar, andar de bicicleta. Então procure estar sempre nesse meio
para que vocês possam estar conversando sobre outras coisas e tentar se afastar o máximo possível do uso do álcool. E assim a gente encerra a nossa parte sobre o alcoolismo e agora a gente entra em um ponto muito importante também. Pessoal, lá no começo a gente falou que a gente ia apresentar sobre dois assuntos muito importantes, né? Primeiro foi abordar sobre a questão do alcoolismo na adolescência e agora nós vamos falar sobre os efeitos do uso das drogas nessa fase também. De acordo com os dados do Centro de Referência Estadual em Álcools e Drogas, o CREAD, a maioria dos quadros de dependência química se iniciam ainda na juventude. Muitas vezes, pais e adultos, de forma geral, acabam ignorando os fatores de riscos e os problemas que o adolescente apresenta, por acharem que trata-se apenas de uma fase. Se algo parece errado, é preciso tomar medidas para evitar as graves consequências do uso de drogas na adolescência. E o primeiro contato com as drogas acontece principalmente na juventude. Isso porque esse é o momento em que ocorrem diversas mudanças relacionadas com o psicológico do adolescente, que se torna mais vulnerável e por isso pode ser considerado um grupo de risco. Bem parecido com o alcoolismo, né? Que também o alcoolismo é uma droga. O consumo de drogas lícitas e ilícitas se dá por diversos fatores, entre eles o sentimento de indestrutibilidade, relações com amigos e família e falta de autoconhecimento. Além desses fatores, é importante compreender de onde vem o interesse em consumir drogas, pois muitas vezes os jovens têm seus próprios motivos para as usarem ou utilizam pela primeira vez dentro de casa, com o apoio dos seus pais. Vamos conhecer melhor os principais fatores de riscos? O primeiro fator que a gente pode estar abordando é a questão da cultura, que se dá pelo meio da socialização, do tédio, da rebeldia, do comportamento, estímulos externos e internos têm relações diretas com a cultura. A mídia, a televisão e a internet apresentam o consumo de drogas de uma forma romantizada e normal. Muitos adolescentes também já são incentivados a consumir substâncias, principalmente o álcool, em festas de aniversários, algo que é cada vez mais comum. Geralmente, a droga utilizada pela primeira vez na vida de um jovem é o álcool, por conta da facilidade de acesso e da cultura ao redor da bebida. Música que estimula o consumo e relaciona a substância como algo descolado ou para se desinibir. Também dá um espaço para uma pessoa se comportar de forma agressiva. E todos esses fatores relacionados à cultura levam ao prazer instantâneo, que são o que as drogas e o álcool proporcionam. Os seus efeitos iniciais fazem os adolescentes se sentirem bem consigo mesmos, que acabam associando a droga com o sentimento de felicidade. Ou seja, eles sabem que a cada uso poderão se sentir mais felizes ou até com uma falsa ideia de maturidade. Os amigos também acabam por influenciar o consumo para animar uns aos outros quando se sentem tristes ou porque não estão indo bem na escola. Então, a solução que encontro para amenizar os sentimentos é a ingestão de bebida alcoólica em locais públicos ou na casa um dos outros. E um outro fator muito importante é a falta de confiança. Porque os jovens que são mais tímidos e têm dificuldade de se socializar tendem a usar drogas ou ingerir bebidas para se tornarem mais sociáveis, interessantes e fazer algo que eles não fariam se estivessem sóbrios. Por isso, um período marcado por diversas transformações e mudanças internas e externas, a adolescência acaba por gerar um sentimento de baixa autoconfiança. Pelo fato de ainda não se conhecer totalmente, o adolescente se torna mais vulnerável às situações de risco. Para conseguir aprovação social, ele acaba por se sujeitar ao consumo da maconha, do cigarro ou álcool, drogas mais comuns e de fácil acesso. E quais são as ações das drogas no cérebro dos adolescentes? Bom, existem diversas substâncias psicoativas como o álcool, maconha e LSD que podem alterar ou danificar o desenvolvimento cerebral na adolescência. Elas alteram a função dos neurotransmissores que permite a comunicação com os nervos. Em consequência, a percepção da pessoa também é modificada. O hábito do uso acaba por afetar o pensamento, o raciocínio e a consequência desenvolvidos, podendo permanecer ao longo da vida de uma pessoa. E para finalizar, o uso de drogas na juventude pode trazer diversas consequências, principalmente a longo prazo. Vamos citar 5 exemplos desses perigos do uso das drogas: a diminuição da interação social, o mau desenvolvimento da memória, a queda do rendimento escolar, a redução do senso crítico e aumento das chances de aquisição de doenças sexualmente transmitidas. Então essa foi a nossa apresentação no dia de hoje, que é para vocês. Nós esperamos que vocês tenham entendido os perigos do consumo tanto do álcool, tanto dos outros tipos de drogas nessa fase que vocês estão passando. E procure sempre conversar com seus pais, procurar ajuda de
pessoas que conheçam sobre o assunto, conversar abertamente, para não trazer riscos à sua saúde e nem ao seu desenvolvimento. Tudo bem? Qualquer coisa pode nos procurar também. Tchau, tchau e grande abraço. Não use drogas para se alegrar, alegre-se por não usar. Não conduza sua vida para a morte, viva e viva com abundância. Não use drogas.